Nós estamos aqui na presença da secretária de Educação, Cláudia Virgínia, e do doutor Cláudio Alcântara, ele que é advogado aqui, né, que assessora juridicamente a Secretaria de Educação em Porto Seguro. Secretária, falando de um assunto que tomou conta da comunidade esses últimos 30 dias, Operação Gênesis, questão do transporte escolar. Gostaria que a senhora explicasse para a população como que a senhora recebeu essa operação aqui na sua secretaria, como que a senhora vê essa situação toda. Boa tarde. Foi uma grande surpresa para todos aqui na secretaria, eu acho que até no município, essa operação. O transporte escolar é um setor aqui na secretaria que nunca nos deu problema, certo? E nós temos até, hoje que a gente está tomando até um pé da grandiosidade que é esse setor, que são mais de 126 rotas, nós temos rotas a mais de 200 quilômetros daqui, então é muito complexo o transporte escolar. São mais de 20 mil alunos que são transportados. E nesses 5 anos nunca se teve uma reclamação, nunca teve um problema grave. Então foi uma grande surpresa para todos o que aconteceu. Aqui nunca teve problema, quando surgia algum problema, o encarregado pelo setor imediatamente ia corrigir. É claro que tinha assim, um problema de um ônibus que quebrou, dependendo de uma rota, podia ficar 2, 3 dias esse ônibus sem rodar, mas sempre tentando resolver o mais rápido possível, para não botar o aluno em prejuízo. Correto. E o que mudou da Operação Gênesis para cá, para a Secretaria de Educação e, sobretudo, para o aluno? Mudou tudo, porque hoje nós parou todo o transporte, então a Secretaria de Educação está começando do zero, porque toda a documentação, todos os registros, até de rotas, que nós tínhamos, a operação levou, então a gente está assim, descobrindo aos poucos, indo atrás, fazendo as rotas de novo. Em alguns casos, a gente sabe que tem aluno que está prejudicado, porque a gente não está conseguindo fazer essa rota voltar a funcionar. Dessas 126 linhas, quantas hoje estão funcionando? Nós temos umas 50 já funcionando, né? Umas 50 linhas que já voltaram a funcionar. Quais são as localidades que estão ainda desatendidas? O nosso maior problema hoje são nos distritos Trancoso, Veracruz, alguns lugares aqui na Agrovila e também Vale Verde. Correto. Doutor Cláudio, o senhor como advogado, como operador do direito, traduz para a população qual a dificuldade da prefeitura em restabelecer qual era a realidade do transporte que é dito terceirizado e qual a dificuldade da prefeitura em poder restabelecer todas essas linhas novamente. Boa tarde, Miro, nobre colega, né, da área também, advogado, repórter, jornalista. Boa tarde, ouvintes da Baianão FM. O que acontece? O processo de transporte escolar do nosso município, ele é prestado o serviço por uma única empresa, que é Coletivos União. Ela detinha todo o serviço de transporte escolar desse município, né? E como houve o problema na Operação Gênesis, aí como se afeta uma empresa, uma única empresa, aí sobra os resquícios dessa operação do Ministério Público Federal, sobrou para a educação de que maneira? Vamos entender o caso. Você tinha uma única empresa com todos os transportes, então o problema com essa empresa afeta todos os transportes. Numa nova licitação, que essa é a recomendação da MPF, a ideia até da administração pública, que já vem sendo amadurecida, é que se faça por lotes, que evite um problema como esse. A União, ela tinha 20 rotas diretas com ônibus da própria União e sublocava as demais rotas. A prefeitura, a administração pública, tinha um contrato só com a União, não tinha um contrato direto com os sublocados. E com o evento da Operação Gênesis, foi a recomendação do Ministério Público Federal, e essa administração pública, o que ela está fazendo? Ela está agindo de maneira legal, seguindo rigorosamente a recomendação, e não vai ser diferente. E na recomendação do MPF diz assim,
que contrate diretamente até que se faça uma nova licitação. Primeiro, rescinde contrato com a União. Pronto, então foi bloqueado tudo. Já foi rescindido esse contrato. Rescindido esse contrato e publicado essa rescisão, atendendo a recomendação. 2, que se faça o contrato direto. Que se faça o contrato direto com os mesmos sublocados, subcontratados. Por quê? Porque todo mundo entende que esses sublocados, por ser conhecedores da rota, não traria prejuízo para os alunos. Conhece até os alunos. Conhece os alunos, conhece as rotas, perfeito. Só que a União, ela contratava, por exemplo, esse subcontratado, ela tinha a liberalidade de contratar do jeito dela. Então, às vezes, uma documentação que ainda o carro estava no nome de Chico, mas Chico já tinha vendido para João, que João tinha vendido para Pedro. O contrato continuava na mão de Francisco, mas na hora de fazer o pagamento, a União pagava para Pedro. A prefeitura não pode agir assim. A prefeitura só pode pagar para realmente o contratante. O contratante é Pedro, o veículo é de Pedro, a rota é de Pedro. Não pode contratar de maneira diferente. A recomendação é que se contrate os mesmos, mas que se contrate de maneira legal. Então, o que está acontecendo? Essas pessoas estão regularizando a sua situação com seus veículos, estão para poder receber o pagamento de julho e continuar o contrato até o final do ano. E é isso que a Secretaria não está medindo esforço. Em administração pública existe um grupo envolvido, uma força-tarefa envolvida. A gente tem controlador, o pessoal da contabilidade, tanto do setor financeiro quanto da educação envolvido. Temos a participação também do secretário de Finanças, que também não está medindo esforço para nós atingirmos esse objetivo, assim como a secretária de Educação. As pessoas estão vindo procurar a secretaria e regularizando a sua situação e já estão recebendo. Então nós temos assim, o que aconteceu com a União? Esses os ônibus da União, a prefeitura, por determinação judicial, esses ônibus vão prestar serviço, continuarão prestando serviço para a sociedade por seguro, ficando sob a responsabilidade da administração pública. A prefeita Cláudia hoje ela é depositária fiel desses 20 ônibus. E os ônibus estão rodando. E às vezes pertenceria ou pertence a... E a União não vai estar... E esses ônibus são da União, ela é depositário fiel. Então, assim, eles estão trabalhando gratuitamente. A União não vai receber mais por esse serviço. Mas a Justiça determinou para que os alunos não tenham... para que eles não tenham prejuízo. Tanto é que veio uma mãe à secretaria falando, mas tem ônibus rodando, e porque só roda em um bairro, só roda e não roda no outro, e não tem veículo em outro local, negativo. A ideia é, porque esses ônibus são da União, estão rodando de forma gratuita, porque é uma determinação, eles já estão circulando, e nós, à medida do possível, à medida que cada carro vai se regularizando, esses carros também estão voltando. É um processo em crescente, mas gradativamente, na medida que eles estão regularizados. Porque se eles não tiverem regularizados com a documentação em dia, eles não poderão participar do processo de pagamento da contratação direta, de acordo com a recomendação. Tá, mas aí uma pergunta também que vem, e aquele carro aquela pessoa que estava na roda, que não conseguir regularizar a sua situação? Aí faremos outro contrato. Por quê? Porque a recomendação do Ministério Público Federal, ela disse assim, contrate preferencialmente. A gente está fazendo quer dizer obrigatoriamente. Não é obrigatoriamente, não exclusivamente ou unicamente só aquele carro. Não, mas a gente está respeitando mesmo, porque são pessoas que conhecem a comunidade, como já fora dito, que conhecem os alunos, mas se não regularizar, e a gente está fazendo isso até essa semana, eles estão nos procurando, estão regularizando. Então, por isso nós tínhamos ontem fora esses 20, 31 rotas, né, ou 31 veículos que já estão regularizados, mas são tentados liberando mais 18. E está sendo, o transporte está voltando, vai voltar à sua rotina normal. Quanto tempo o senhor acredita, doutor, para retomar a normalidade? Não, nós esperamos que no máximo semana que vem a gente já tenha aí 80% já de tudo normalizado, tá? No máximo aí. Porque contando com o percentual que talvez essas pessoas não regularizem os seus veículos, a gente faz um contrato direto com um veículo substituto. E até para fecharmos o ano letivo sem maiores prejuízos para os alunos. O setor pedagógico também vai estar junto a essas escolas
né, que onde houver essa paralisação, qualquer paralisação em algumas escolas ela é diferenciada, ela não é uniforme. Tem escola que teve um percentual de aluno de 20% dos alunos que ficaram sem aula, outras que tiveram 60%, então a operação pedagógica vai ver cada caso, né? Mas de certo é que é uma coisa que vai ser regra para todas as escolas, que alguns pais estão preocupados também, a gente aproveita a oportunidade do alcance do Baianão FM, para que essas pessoas também tirem suas dúvidas, esses pais que estão preocupados e com razão com o futuro dos seus filhos na escola. Eles não terão prejuízo da frequência, mas a gente tem que compensar o prejuízo de conteúdo. Existe o conteúdo, existe uma perda. A secretaria não está fechando os olhos para isso. Essa perda a gente vai ter a ideia que se faça projeto pedagógico para que realmente cubra esse conteúdo que foi deixado de ser aplicado durante essa paralisação. Tudo isso está sendo pensado pela Secretaria Municipal de Educação para dirimir aí e amenizar todos os danos sofridos pelos alunos de toda a nossa cidade, que nós tanto amamos, que é Porto Seguro. Correto. Agora, doutor, outra coisa que eu gostaria que o senhor lembrasse os ouvintes, o senhor estava lembrando aí, que justamente quando houve a Operação Gênesis, foi quando todo o processo de pagamento estava pronto para ser pago, o que impossibilitou o pessoal do terceirizado de receber o mês de julho. Como é que foi isso, doutor? O pagamento ele estava pronto para ser pago. A Operação Gênesis aconteceu em um dia e o pagamento seria realizado no outro. Quando ela aconteceu, a determinação foi que se bloqueasse tudo. Então, toda a documentação, essa documentação ficou em posse da operação, da Polícia Federal, que consequentemente levou para os procuradores do Ministério Público Federal. E aí a Prefeitura teve que correr, está correndo, para providenciar e formar um processo administrativo de pagamento, um processo indenizatório para pagar julho. Mas para pagar julho, a Prefeitura não poderia, de maneira irresponsável, sair pagando a qualquer um. Tem que montar o processo, verificar realmente quem é o dono da rota, verificar o veículo, regulamentar a situação do veículo e proceder com o pagamento. Então, alguns já fizeram, né? Nós já temos um número até significativo. Das 104 rotas, nós já estamos passando já de 50 veículos regularizados, que boa parte desses veículos já começam a receber hoje. E à medida que vá chegando na Secretaria, na Secretaria da Documentação, regulamentando esses veículos, dessas rotas, inicia-se o processo de pagamento indenizatório e eles vão recebendo. Essa é essa situação. E aqueles que estão de forma já regularizada, já farão novos contratos, repito, até o final do ano, já contando a partir de agosto, né, os dias que podem trabalhar de agosto, para que em setembro a gente tenha aí sanado essa situação e com a aula transcorrendo, com o sistema, né, de ensino transcorrendo de maneira normal. Correto. Outra coisa, doutor, o senhor conhece profundamente a questão contábil, o senhor conhece as acusações que foram feitas. Como que o senhor pode garantir para a população de Porto Seguro de que os preços praticados estavam dentro da normalidade, que não havia superfaturamento sobre esses preços e que não haviam também linhas fantasmas, segundo a informação que a gente tem? As informações são o seguinte, que o objeto da operação seria superfaturamento, né? Um contrato que tenha crescido com os valores que alguns falam. Só que o superfaturamento, quando você faz o comparativo com qualquer região, com qualquer município da nossa região, você ficou facilmente comprovado, não precisa nem ser especialista para saber que não houve superfaturamento. Aí o objeto talvez passe para aditivos, que é outra coisa que o corpo jurídico que está à frente, que não é o daqui da educação, nós estamos trabalhando apenas com a questão da regularização das rotas, e isso está sendo feito, mas na nossa análise que foi feita até agora, a gente percebe realmente a existência da rota, porque as pessoas esquecem, pensam que Porto Seguro tem uma geografia complexa mesmo. Porto Seguro nós temos uma escola chamada Escola Aldeia Nova, que parte de um lado da escola, ela pertence ao Prado, do outro lado é Itamaraju e do outro lado é Porto Seguro. É uma escola, nós temos escolas que de carro, não de ônibus, de carro, para nós chegarmos lá demora no mínimo 4 horas, que é a escola do meio da mata. Então, existem várias rotas no
no sentido, nessa nossa geografia, sobretudo na questão rural, que as pessoas pensam as rotas estão só Trancoso, a Veracruz, Pindorama, Arraial da Ajuda, Agrovila e Porto Seguro sede e adjacência como Combanhão. Não, nós temos escola em Barra Velha, Queimado, lá para dentro nós temos escola em São Geraldo, Boca da Mata, então assim, temos uma escola Bugigão, que já é perto de Corumbau, que pertence ao Prado, então são rotas, as rotas são existentes, comprovadamente as rotas existem sim, os carros são rotas que assim, às vezes você pode colocar até um preço, dobrar o preço, ninguém que tem um carro aqui vai querer essa rota. Se você dobrar o preço da rota, que hoje se paga em Porto Seguro, com a rota em meio da mata, Corumbau Queimado, ninguém vai querer colocar um carro lá, pelo preço que não vale a pena. Mas assim, por isso que os subcontratados respeitavam até a comunidade de alguém que tem um carro lá que possa atender, porque o carro está lá e talvez para atender a sua própria comunidade era feito assim. Então, como a secretária iniciou a conversa, a fala dela, nós não tínhamos problema com o transporte. Correto, doutor. Então, como é que o senhor vê o funcionamento do transporte da parte de dentro da prefeitura, já que com a empresa, a prefeitura não é responsável pela composição societária da empresa ou o que a empresa faz com o dinheiro que ela recebe. Dentro da prefeitura, o que o senhor pode garantir para a população do Porto Seguro? Em relação, tem uma pergunta assim, eu não sei se tem uma pergunta que eu acho muito interessante, que eu já ouvi algumas pessoas, uns plantonistas, a oposição de plantão, trazendo argumentos infundados. Veja bem, o serviço de transporte de Porto Seguro é tido como um serviço de transporte de qualidade, porque diante de toda a dificuldade de estradas vicinais, de estradas que não são pavimentadas e tudo mais, mas tem essa afluência, como eu já falei, a geografia de Porto Seguro, eu estou falando isso não é de escritório, você fica no escritório dentro ou ficando dentro de sala da secretaria, não. Eu conheço a área rural desse município como um todo. Conheço as aldeias, já, porque minha formação, eu sou professor, já dei aula em aldeia indígena, conheço São Geraldo, conheço Barra Velha e tudo mais. E mesmo assim, com toda a dificuldade das ladeiras, dificuldade de passar, o transporte sempre funcionou razoavelmente bem. Então, essa questão eu vejo assim, que eu gosto de um ditado que minha avó me ensinava na sabedoria, né, morreu com 99 anos, mas me ensinou uma coisa, ela dizia assim: meu filho, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. E o que eu acho que o contrato, com essa complexidade que é geográfica de Porto Seguro, o contrato de licitação, ele sendo feito por lotes, dá mais trabalho até para a administração pública, mas ele é melhor, porque se você tiver um problema, você vai ter no lote. Específico. Com o contrato, com a global, aconteceu um problema na coletiva união, aconteceu um problema geral, e aí o problema se torna bem maior. Então, assim, vejo que com tranquilidade as aulas, o sistema de transporte já está sendo normalizado, e que em 2018 serve também de aprendizado, porque na verdade tudo serve de aprendizado. Eu acho que em 2018 a gente vai conseguir dar ainda uma qualidade melhor ainda no serviço de transporte escolar no município de Porto Seguro. Correto. Secretária, qual é o desafio daqui para frente agora? Acho que o nosso maior desafio é colocar em ordem o transporte escolar, ver todas as crianças de novo na escola, sendo transportadas legalmente com segurança, certo? E não ter esse prejuízo na parte pedagógica. O pessoal vai ter que entrar aí em janeiro, fevereiro, para fazer essas aulas, não? Então, cada caso é um caso. Teve vários lugares que os motoristas não pararam. Teve casos que eles não pararam no começo e pararam agora. Então a gente vai ter que fazer o levantamento de cada escola, qual foi a situação e quantos dias realmente cada criança perdeu de aula. Então vai ser bem complexo depois que a gente conseguir regularizar o transporte. Correto. Doutora, deixa para as suas considerações finais. O desafio que ocorreu no transporte escolar, eu acho que perpassa por uma situação de reflexão sobre o transporte escolar, para que nós tivéssemos a ideia clara
de que assim, existem outros caminhos que podem ser seguidos e que diante de qualquer problema a administração pública ela tá preparada para resolver o problema apresentado. O problema não é pequeno, o problema é grande, não é uma realidade, há o prejuízo para os alunos nessas aulas e assim, a administração pública está desenvolvendo mecanismos de amenizar esses problemas, de amenizar esse prejuízo. Então que os pais assim que têm o direito, estão reclamando, o filho está fora de sala e tem esse direito de reclamar, mas saiba que a administração pública, de maneira, até eu digo de maneira ágil e de maneira eficaz, está resolvendo os problemas, porque para que a gente tenha tranquilidade no transporte. E que com esse episódio, o transporte escolar de Porto Seguro, ele possa ser ainda melhor do que ele já foi. É caminhar para frente, é caminhar para melhorar. Agora lembrando que pode fazer qualquer pesquisa e fazer o comparativo entre o serviço de transporte escolar do nosso município com qualquer outro de qualquer outra região e nós verificaremos, se quiser pensar em verificar e trazer uma verdade à tona, é verificar que o transporte de Porto Seguro não está aquém de nenhum transporte na nossa região. Correto. Secretária, suas palavras finais. Não, foi vocês dois aqui. Nós estamos fazendo de tudo para amenizar o problema, resolver o mais rápido e pedimos a compreensão dos pais. Né? Pedimos a compreensão dos pais porque todos foram pegos de surpresa e nós estamos fazendo de tudo. Eu falo que é 24 horas mexendo com isso. É sábado, domingo, feriado, ninguém parou aqui para tentar solucionar esse problema. Para o pessoal ter um pouquinho mais de paciência com a gente. Correto.